Então vamos lá, continuando aqui, nós vimos até agora o quê? Uma requisição feita pelo método get direto no carregamento do controller, né? Então quando o nosso controller, quando o nosso módulo app é construído e o nosso controller ele for carregado, automaticamente é feita uma requisição e essa requisição traz uma resposta para nós. Tá? Essa resposta nós colocamos numa variável de escopo, né? Num array, e já estudamos um pouquinho da diretiva ngRepeat. Então hoje nós já aprendemos nessa aula já aprendemos três, até o presente momento já aprendemos três diretivas, né? ngApp, ngController e ngRepeat. Tá, já é? Então vamos continuar. Agora eu faço uma pergunta. E se nós quiséssemos fazer um cadastro do nosso cliente? Nossa API já suporta isso, não suporta? Tá? Qual que seria a sua primeira tentativa? Assim? Você fala, não, agora eu quero fazer um cadastro. O que você acha que... Olhando para o que a gente acabou de fazer aqui, o que você deduziria? Por onde você começaria para fazer esse cadastro? Foi uma pergunta. A gente teria que fazer outra function, né? Hã? Teria que começar fazendo outra function. Outra function? Que usa Aonde? o método post, lá no controller. Porque Ah, a tá. fez, ela usa o método get. Isso. Quando você está falando function, você está se referindo a esse cara aqui? Isso. Tá. Isso aqui é um request, na verdade, é uma requisição. Tá. Tudo bem. E a gente pode colocar dentro de uma function. Ele já está dentro da function, que é a function do controller. Né? Mas a gente pode colocar uma function aqui dentro, por exemplo, também, se você quiser. Aí agora a gente tem que trocar o método que ela está usando. Sim, sim. Então, seria algo parecido com isso, só que dessa vez, post. Exato. Tá, então vamos raciocinar aqui. Então, seria algo parecido com isso, certo? Só que dessa vez, post. Só que ele seria de cara, assim, tipo assim, carregou o controle e já faz um post? Porque o get é interessante ser de cara porque a gente quer carregar e já visualizar algum conteúdo na tela. Né? Faz um get e traz. E Para o nós post? fazermos o post, a gente precisa de informações. Isso. Né? Então da tela tem que vir alguma coisa para a gente. Da tela tem que vir alguma coisa pra gente. E essa coisa tem que vir para dentro do nosso escopo, concorda? Sim. Para que eu possa fazer alguma coisa com ela. Então, como que eu faço para ligar alguma coisa da tela com o nosso escopo? É isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, antes de fazer esse post aqui, tá certo o raciocínio, tá? Tá certinho. Vamos deixar assim por enquanto. Tá? Só vamos fazer essa lista. Eu vou só separar ela, vou colocá-la dentro de uma função, dentro de um método, para a gente modularizar. Vamos colocar assim. Tá? Então, por exemplo, nós podemos chegar aqui e falar assim, ó, scope.listar. Nós podemos fazer assim, ó, listar. Certo? Ou carregar clientes. Carregar clientes. Carregar clientes. Pronto. Tá vendo? Coloquei isso aqui dentro de uma função. Então eu venho aqui, function, abro, fecho, chaves. Olha só o que nós fizemos. Então agora o nosso scope, ele tem uma function, um método, né, chamado carregar clientes. Então nós temos propriedades e nós temos um método aqui chamado carregar clientes. Tá? Olha só, nós só escondemos esse carinha. Tá aqui, ó. Ficou assim, ó. Carregar clientes. E aqui a gente pode pôr um ponto e vírgula no final, tá vendo? Ficou assim, ó. Scope.carregar clientes e uma function aqui na frente. E aqui dentro todo aquele paranauê que nós já fizemos aqui. Tá? Beleza? Bom, então agora o que nós vamos fazer? Colocar esse método carregar clientes como sendo uma requisição de cara, né? Ou seja, de cara nós queremos carregar esse cara. Nossa, ficou até rimando. De cara queremos carregar esse cara. Então fica assim, ó. Funciona isso aqui? Tipo assim, carregamos a página e já queremos executar esse método. Porque ele ficou solto, né? Se eu não colocar ele assim, ó. Se eu não fizer nada, vamos deixar assim, sem nada. Ele ficou uma função. Ele foi chamado automaticamente? Não foi chamado automaticamente. Então eu quero executar. É assim que executa? Mas eu não sei se vai dar certo. Não, Porque ele vai dizer que, entre aspas, que o método carregar clientes não foi carregado. Aí o certo seria a gente colocar o carregar clientes dentro de uma variável, por exemplo, e do scope
carregar cliente, jamais se faça função, porque senão ele vai dar um erro na hora de carregar o JS. Então, Eu enfrentei isso essa semana. Então vamos, olha só, nós também estamos compartilhando uma experiência e é bacana isso, né? Então vamos somando aqui. Então vamos lá. Então, uns acreditam que vai dar certo, outros acreditam que não vai dar certo, né? Eu tenho todas as minhas dúvidas, eu não sei se vai dar certo ou não, tá? Então vamos descobrir. Nada me toma café. Se der errado, eu tomo tereré, se der certo também. Então, rodando. Não temos nada, né, por enquanto. Nosso repeat está vazio. Vou cadastrar alguns jams aqui. Só 7, 8, tá bom? E vou carregar na tela. Não é que deu errado, deu certo? Não era para dar certo, né? Não, dá certo em alguns casos. Não é que deu errado, deu certo? Deu errado, mas deu certo. Beleza? Ai, ai. Então vamos lá. Então aqui nós fizemos o seguinte, nós fizemos isso. Nós só colocamos esse cara em uma referência e simplesmente chamamos ele aqui. Beleza? Só isso. Tá? Se você quiser em algum outro momento fazer de novo essa requisição, ele já está sobre um método aqui. Tá? Nós já temos uma variável que é uma referência a uma função. Tá? Toda vez. Agora vamos lá. Nós queremos fazer a mesma coisa agora para o post. Então vamos fazer um método também, no scope, que vai salvar cliente, né? Vamos por assim? Salvar cliente. Opa. Tem que fazer um curso de digitação primeiro. Eu tenho uma pergunta. Como você colocou o HTTP dentro do escopo, você precisa deixar ele lá também na parte do index? O HTTP dentro do escopo. Na verdade, assim, o HTTP ele é uma dependência do controller. O controller, para ele funcionar, a função controller, que é essa função aqui, internamente vai fazer uso do scope e do HTTP. Ah, tá. A função controller depende desses dois objetos para funcionar. Por exemplo, ele está sendo usado aqui como propriedades, o scope, e o HTTP está sendo usado dentro dessas funções que vão fazer requests. Então agora o salvar, tá ali o salvar, mesma coisa, né? Vamos fazer o que aqui? Vamos seguir a sugestão do nosso colega, do Ramiro. O que ele falou, Ramiro? O que vai fazer mesmo? Você quer que joga aqui e coloca post? A gente troca Copia e cola aqui e põe post, é isso? Beleza. O endereço é esse mesmo? Clientes também? Aqui, só vamos olhar aqui no post mesmo. Olha só. Realmente, é o mesmo endereço, só muda o verbo, né? O verbo HTTP, né? Que é postar. Ou seja, o caminho é o mesmo, tá vendo? Perceba que já está começando a ficar repetido, né? A gente pode depois ir melhorando isso. Mas por enquanto é assim. Agora, eu quero postar o quê? O que eu quero levar dentro desse meu post? O cliente? Que cliente? O nome de um cliente vai vir da tela. Isso, por enquanto nós nem definimos, nós não definimos o objeto cliente que vai conter os dados do cliente, certo? Então, por enquanto nós não temos ainda a condição de fazer isso aqui porque nós temos que levar alguém para lá. Esse alguém não existe ainda. Então nós podemos declarar aqui um cliente, né, no escopo, olha só, cliente, que vai ser um objeto, que por enquanto está vazio. É um objeto contendo só a sua instância, porém não tem ainda definição de propriedades, não tem dados, não tem nada. Beleza? Agora, como que eu vou fazer com que esse objeto cliente, que eu quero levar lá para a minha API, ele receba os dados da tela? Primeiro vamos checar se esse post está completo já. Nós colocamos método, colocamos URL, e onde que eu coloco o meu cliente? Vamos supor que esse meu objeto cliente já esteja com nome, já esteja com telefone, com e-mail. Na verdade é só nome, né, que nós estamos cadastrando, né? É só nome. Então, onde que nós definimos o envio? Se eu quiser falar assim, ó, em que lugar que eu coloco aqui dentro desse meu post que eu quero levar aquele cliente? Eu não sei, você sabe? Body? Não sei, vamos descobrir. Então a gente vem aqui e coloca aqui de novo o HTTP que nós estamos estudando. Tá vendo? O objeto HTTP. Tá? Então vamos colocar aqui o HTTP novamente. Ele vai trazer... Cadê o objeto HTTP? Não, era só HTTP que eu digitei. Vocês estão vendo aqui? Olha lá. Não, aqui é a API de erro. Não é API de erro, perdão. De novo. Primeiro tem que saber buscar no site. Aqui, API, HTTP. Beleza?
Bom, então ele mostrou aqui um exemplo de get. E como seria um exemplo de push? Nós podemos chamar ele por atalho, né? Direto. Está mostrando aqui um exemplo deprecated. Aqui. Tá? Olha só. Uma variável, um jeito, ó. Método post, URL, headers. E ele tem um atributo chamado o quê? Data. Tá vendo? Ó? Data. Então, além de nós colocarmos aqui, ó. Método post, URL, tal. HTTP, localhost, clientes, vírgula. Eu posso colocar um outro carinha aqui, ó, que é o data. Né? Que ele está falando. Nesse data eu passo um objeto para ele. E mando. Que objeto é esse? Hã? Que objeto é esse? É o meu cliente. O objeto cliente nós criamos ali. Ó. Ó, cliente. Ó. Passamos para ele um objeto cliente. Ó. Tá vendo? Então, ou seja, então ele vai levar para lá. Pelo método post, para esse caminho. E os dados eles estão aqui, ó, no objeto cliente. Tudo bem? Só seguir o padrão ali, que estava no site. Beleza? Bom, e agora? Esse cliente, o que ele tem nesse cliente? Só nome, né? Mas só que do jeito que ele está aqui, ele está vazio, né? Eu poderia, se quiser, deixar um cliente pré-definido aqui, só para a gente testar esse post. Mas vamos fazer ele já vinculado com a tela. Então, para a gente fazer ele vinculado com a tela, nós precisamos ter o quê? Um campo, né, contendo os dados desse cliente. Então eu posso vir aqui e colocar um input. Ó. Input, type, text, input type text. Ó. Tá ali um campo de texto, certo? E um botãozinho. O que vocês acham do botãozinho para salvar? Pode ser? Um botãozinho do lado ali, salvar. Eu vou pagar esse oi aqui, ó. Tá? Nome e sobrenome. Não, vai, deixa lá. Por enquanto ali, vai. Deixa. Só que ao invés de mostrar oi e o nome e sobrenome, eu posso mostrar os dados do cliente, né? O que vocês acham? Mas vamos lá. Vou primeiro pôr um botãozinho aqui, ó. Input, type, button, ou podemos colocar um button também, tá? Direto. Button. Assim. Value, salvar. Pronto. Colocamos um botão com texto, salvar. Nós queremos agora vincular o dado que está dentro desse input com esse cliente aqui. Ó. Porque é esse cara que vai ser levado. Tudo bem? Então, como que a gente faz? Nós queremos levar esse dado. Então, existe uma propriedade chamada ngModel, que a gente precisa conhecer. Onde nós podemos vincular o conteúdo desse input com um objeto dentro do meu contexto. Tá? Então, esse ngModel ele faz um bind, ou seja, ele faz um vínculo com um objeto dentro do escopo do meu controller. Então vamos olhar aqui no site e digitar aqui ngModel. ngModel. Ali, API ngModel. Olha só que interessante. Olha lá, ngModel, diretiva. Bacana, né? Então ele fala aqui quais são os componentes que ele trabalha, como que utiliza isso aqui com diversos componentes aí. Tá? Então, essa diretiva, a própria descrição já está falando aqui, ó, né, que o ngModel, a diretiva ngModel, ele vincula um input, ou um select, ou um text area, tá? Com uma propriedade no scope. Então, ou seja, então nós temos o nosso scope do controle ali, o scope, né? E nós queremos vincular os dados da tela com o scope. Nós queremos pegar os dados da tela e jogar dentro daquele escopo. Então, quem faz isso é o ngModel. Ele faz esse bind, esse vínculo. Então, eu tenho um input aqui e quero vincular lá, automaticamente. Tá? E aqui ele vai mostrando exemplos de como fazer isso por meio desses componentes do formulário. Então, se você toda vez quiser vincular os dados de um form com o controller, você vai usar o ngModel para fazer esse bind, esse vínculo aí. Tá? E ele vai mostrando vários exemplos aqui, várias aplicações, vários usos. Não tem como a gente explorar tudo isso aqui, porque a gente ficaria aqui muito tempo estudando só isso aqui. Tá? Mas vamos ter uma noção mínima para que a gente possa estar fazendo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ngModel, ele deu um exemplo. No exemplo dele aqui, ele tem uma variável aqui, ó, scope.val, tá vendo? Ele declarou uma variável aqui, val, e aqui ele colocou um input. Tá vendo? Ele colocou um input. E aí nesse input ele colocou ngModel val, ou seja, tudo que eu colocar nesse input vai afetar o val do scope. Tudo que eu colocar aqui vai refletir lá. Tá? Então vamos ver se isso é verdade. Então do jeito que está aqui nós queremos colocar o quê? No cliente, né? Só que eu não quero colocar assim, ó, cliente, direto. Dentro desse cliente eu quero pôr um atributo dentro dele.
Então eu quero pôr um nome lá dentro. Então eu posso fazer assim, embora eu não tenha definido aqui, mas ele vai criar um atributo nome dentro do objeto cliente. E vai setar ali. Se o meu cliente, por exemplo, tivesse telefone, eu poderia criar um outro NG para ele aqui e colocar, vamos supor que é e-mail, vamos supor que tivesse e-mail. E-mail. Então automaticamente ele iria inserir um atributo e-mail dentro daquele cliente. Entendeu? É assim, simples assim, dinâmico mesmo. Tá? Mas beleza, então assim, só o nome por enquanto. Tá joia? Entenderam isso? Tranquilos? Então, tá joia. Agora o botão salvar. Esse botão salvar, ele vai ter que vincular com quem? Com esse salvar aqui, ó. Certo? Tá? Depois de poder te dar uma mensagem, tá? Mas por enquanto não tem mensagem, não tem nada. Não sabemos fazer essas coisas. Então aqui no salvar, nós vamos fazer o seguinte, ó, ng clique. Nós queremos vincular esse botão a um método também do meu escopo. Entendeu? Ele está declarado dentro do meu escopo, chamado salvar cliente. Então eu posso vir aqui, ó, e chamar o meu método salvar cliente, que também está dentro do escopo. Quando eu clicar aqui nesse botão, esse método vai ser chamado. E esse método está dentro do escopo, então eu uso o ng clique. Por exemplo, podemos vir aqui de novo na API e ng clique. ng clique. Tá. Olha só um exemplo. Botão ng clique e aqui ele faz alguma coisa. Tá vendo? Ou ele chama uma função. Nesse caso a gente falou que é para ele chamar uma função. Tá? Tudo bem? Agora vamos testar, né? Vamos verificar se isso funciona. Nós temos um erro interno na página. Ele falou que lá no index, na página na 20, tem um erro. Tá? Então vamos ver qual foi o erro que o servidor gerou. Antes de entregar para a tela, nós pedimos para aquele controlador que nós fizemos, do Home lá, Home Controller, ele entregar para nós o index. Entendeu? Então ele faz uma checagem dentro do nosso index para ver se está tudo certo dentro do HTML. E aqui nós verificamos que ele vai ter alguns probleminhas. Tá? Agora vamos ver qual é o problema. Barra input faltou. Tá vendo? Ele é exigente. Então não adianta você colocar um HTML de qualquer jeito. O browser até entenderia, mas como ele está passando pelo servidor, essa requisição, então ele verifica. E aqui nós não temos um barra no input, ó, tá vendo? Faltou um barrinha, só isso. Ele é exigente quanto a isso, tá? Então não deu certo. Então nós podemos agora reiniciar e verificar se vai dar certo. Voltando aqui. Vamos tentar novamente. Não tinha dado certo ainda. Vamos ver. Pronto. Tem um input ali. O que nós vamos fazer? Nós vamos inspecionar o objeto scope cliente. Ó. Nós vamos inspecionar ele. Tá? Então nós vamos colocar o seguinte, ó, nós vamos acrescentar aqui o scope, scope.cliente. Vamos acrescentar aqui. Tá? Por enquanto não está definido. E vamos marcar como que ele vai estar nesse momento. Olha só, eu vou digitar aqui, ó, alguma coisa. Certo? E quando eu clicar nesse salvar, como que vai estar naquele momento? Olha só, o meu scope.cliente, o que ele tem? Ele tem uma propriedade nome chamado o quê? Blá blá blá. Eu coloquei ali, ó. Esse nome que nós colocamos João aqui não tem nada a ver, tá? Esse aqui foi só aquele nome e sobrenome, foi só aquele teste lá. Tá? Eu até recomendo a gente retirar isso aqui, ó. Pra gente não misturar. A gente vem aqui e apaga isso aqui. Pronto. Aqui foi só aquela hora para brincar. Tá? A gente apaga isso aqui, ó. A gente apaga esse nome e sobrenome aqui. Eu vou fazer até uma brincadeira com vocês aqui. Ao invés de pôr nome e sobrenome aqui, ó. Tá vendo? Ao invés de colocar nome e sobrenome aqui, eu vou fazer isso aqui com vocês, ó. Cliente.nome. Ó, cliente.nome. É uma brincadeirinha. Porque já tem um cara aqui dentro, ó.
Olha só. Sonho não realizado. Startando. Não foi nem iniciado, minha ansiedade faz com que eu sempre tente fazer de novo. Aí. Pronto. Olha o que eu estou fazendo aqui. Ah, mas que negócio é esse? É assim. Não, na verdade não tem nenhuma request aqui. Nenhuma request. Nós estamos fazendo o quê? Tudo que eu estou colocando dentro desse componente, ele está vinculando com a propriedade cliente, scope cliente ponto nome. E esse scope cliente ponto nome eu mandei ele refletir no DOM na tela. Então, como eu coloquei um Angular expression, tá vendo? Eu coloquei aqui um Angular expression. O que eu estou falando aqui nesse Angular expression? Angular, imprima nesse lugar o que possui esse objeto na propriedade nome. Imprima nesse lugar. Então, e aqui eu estou dizendo, coloque nesse objeto, na propriedade nome, o que o usuário digitar no input. Então, esse cara está dando um set dentro do nosso escopo cliente.nome, está dando um set lá dentro, está setando lá dentro, e esse cara aqui está dando um get. Ele está getando aqui. Tá bom? Gostaram do verbo getar? Ele está getando ali e aqui está setando. Certo? Então, na mesma hora que eu insiro o conteúdo, ele já vai mostrando no DOM. E o Angular está fazendo esse espelho para a gente. Tá? Mas ainda não tem a ação do clique. E se eu fizer o clique aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó, salvar. Aí nós temos um primeiro problema, parece. Aí ele fala assim, ó, o cliente is not defined, não foi definido aqui dentro. Ó. Não foi definido. Então, por que não foi definido? Ele falou que você tentou chamar o cliente em algum ponto aqui dentro e ele não foi definido. Existe cliente? Não existe. O que existe? Scope.cliente. Aí existe. Aí sim. Vamos reiniciar? É isso aí, gente. Vamos lá. Então, atualizando. Vou pôr aqui João da Silva. Olha só, ele fazendo esse reflexo aqui. Joga para lá e joga para cá. Joga para lá e joga para cá. De lá para cá, de lá e de cá para lá. Igual a musiquinha da Dilma lá, né? Vocês lembram daquela? De lá para cá, de cá para lá. Já viram isso não? Ainda bem, vocês não perderam nada. Então, coloca aqui, ó. Mandou aqui, ó. Ele já tá aqui. O João tá lá, né? Vamos ver o que ele vai fazer? Rapaz, não é que deu errado, deu certo? Olha lá. Ele retornou para nós o que a API devolveu. Olha lá. Ele retornou para nós o que a API devolveu. Teve algum problema aqui na impressão. Aqui, ó. Mas ó, perceba que um cara foi para lá e foi gerado um ID. Ó. Vamos ver, Zé. Ó. Ah, tá muito empurrando, né? Deixa eu ver que foi primeiro. Ali. Ele trouxe no banco. Ó. Temos um problema aqui, porque nós não mandamos ele carregar essa lista, tá? Mas ele está inserindo no banco. A prova disso é, se eu vier aqui no método get, eu consigo ver. Tem dois caras que foram inseridos no banco, por meio do ambiente web. Deixa eu só dar uma reformulada aqui. Duas coisas que eu preciso fazer aqui. Primeiro, é fazer o seguinte. Eu vou pôr um BR aqui só para ele não ficar do lado do campo ali, empurrando lá para cá e cá para lá, tá bom? Aqui é o seguinte. Qual é o problema? Nós inserimos esse cara na API, tá vendo? Nós mandamos ele inserir, salvar, ele foi lá e inseriu na API. Só que em momento algum nós mandamos ele atualizar o quê? Toda vez que ele insere lá, ele não está atualizando esse vetor. Nós temos duas formas de atualizar esse vetor. Ou colocando
ou colocando o objeto que ele está retornando do salvar. Quando ele retorna do salvar, ele não retorna um objeto para a gente via JavaScript só insere no vetor para mostrar, é uma forma. Ou a gente faz o seguinte, a gente faz uma nova consulta para ele. Toda vez que ele faz um salvar, ele também faz uma consulta nova. O mais rápido seria, eu salvo, já que o salvar me devolve o cara salvo, então eu jogo no vetor e ele vai imprimir para mim. Seria assim. Né? Então seria dessa forma. Como que trabalha com vetor em JavaScript? Vocês lembram? Como faz para adicionar um objeto dentro do vetor JavaScript? Eu entrei aqui no site do W3 Schools e entrei na seção do JavaScript aqui para a gente relembrar alguma coisa aqui. Então eu quero inserir no vetor aquilo que está me retornando. Certo? Então está me retornando algo da API e eu quero só jogar dentro do vetor. Então nós temos aqui o método push do array mesmo, nativo do JavaScript. Tá? Não é uma coisa do Angular aqui. Então eu tenho um vetor aqui, um array de string, tá vendo? E eu venho lá e coloco fruits.push. E coloco um carinha. O que ele vai fazer? O resultado ele vai fazer o quê? Ele vai incluir um novo elemento. Será que se nós usarmos o método push aqui, ele vai funcionar? Nós podemos tentar. Então nós podemos considerar o quê? Nós sabemos que esse cara aqui é um array. Ó. Clientes igual a um array. Então se eu fizer o seguinte, ó, toda vez que eu clicar no salvar, ele vai me responder um cara, não vai? Olha lá. Ao invés de eu colocar o que ele está me respondendo dentro dessa lista, que está errado aqui, ó, eu vou colocar o meu cliente, ó, scope, ponto, clientes, que é o meu vetor, ponto, push. Como ele é um vetor, eu posso inserir coisa nele. O resultado está me chegando, eu estou jogando lá dentro. Eu vou tirar esse log aqui, tá? Nesse primeiro momento. Só no erro aqui, ó, que eu vou deixar por enquanto, só no erro, tá? Aqui também eu vou tirar. Só assim. Vamos testar? Vamos testar? Então, qual que é a ideia aqui? Toda vez que você clica no salvar, a própria API já está me retornando. O objeto salvo, eu vou lá e jogo no vetor. E o vetor já está dizendo o que é para fazer. Que é para ele já está vinculado com o ngRepeat aqui e ele tem que imprimir esses dados. Tá? Vamos lá. Tá ali. Maria. Salvar. Opa! Opa! Não é que deu certo? Maria. Zé. Zé. E João. Fica leve, né? Fica bem levinho. Vocês perceberam isso? Fica bem simples e bem leve. E aqui você pode ir acompanhando ó, o que está acontecendo. Ó. Maria, Zé e João. Vou pôr aqui Carlos. Salvar. Cadê aqui o resource? Olha lá, ele fez uma requisição para o método post. Tá vendo? Ele retornou 201. A gente sabe que entre 201 e 290, entre 200 e 299 o status é ok. E a resposta foi esse cara aqui, ó. Olha só que leve. Eu mandei um pedacinho, recebi um pedacinho e foi renderizado na tela. De pedacinho em pedacinho. Eu mando um pedaço de dado para lá e um pedaço de dado para cá e voltado. Tá? Joana. Não, Joana, tinha que ser Jana. Eu botei pro João aqui. Jana. Tá bom? Beleza? E aqui a mesma coisa. Você vai observando os últimos requests. Você vai vendo que ele está retornando. E acabou, gente. Eu acho que isso aqui é a coisa mais simples que a gente poderia fazer em Angular. Né? Aprendemos algumas diretivas, né? App Controller, App... Vamos continuar. Ficou bem simples, porque agora, depois que você sabe o nativo ali e vem para o Angular, vai ficando tudo muito simples. A ideia agora é só simplificar. Você vê que a gente faz pequenas coisas e bastante resultado. Por exemplo, eu gostaria que você pensasse agora como seria o excluir. Eu quero excluir aqui. Ó. Como seria o excluir? Eu quero colocar um botãozinho excluir do lado de cada um aqui.
Nós estamos fazendo um exemplozinho de cruz bem simples, nem estou me preocupando com layout aqui para deixar bonito nem nada. É só para a gente entender as diretivas, o ângulo, o funcionamento, controller, como essas coisas funcionam. Tá? Mas se eu quisesse pôr um excluir aqui, como seria? Primeiro, se você quer apresentar um botãozinho aqui do lado, como você faria? Vou deixar esse exercício para você. Eu quero que você agora, nesse momento, faça aparecer do lado aqui direito do nome um botãozinho excluir. Para todo mundo. Exercício. Eu vou dar uma pausa aqui. Então pausa o vídeo aí e tenta fazer o exercício. Então, corrigindo, para aparecer um botãozinho ali, basta colocarmos um inputzinho aqui, certo? Não é isso? Pode ser um button, tá? Ou input type button aqui nesse caso. Beleza? Tá aí. E nós vamos colocar o que aqui na frente? Um valorzinho que é excluir, né? Pronto. Bem simplesinho mesmo. Beleza. Agora, depois que você colocar esse botãozinho excluir aqui na frente, você vai querer que esse botãozinho excluir, ele remova de fato aquele cliente, né? Como que a gente faz isso? Uma function. Uma function. Uma function aqui? Só para isso? Como que seria essa function? O que você passaria? Como seria? Vamos lá, gente, eu quero que você pense. A gente trocaria o método para delete e no lugar do data a gente passa, acho que no seu caso é o cliente inteiro. Vou passar aqui um excluir cliente, então eu criaria uma function assim, né? Aí a function que recebe o cliente. E aqui eu falei o quê? Aí a gente fazia uma requisição do método delete passando o cliente que foi selecionado. Tá, então seria exatamente a mesma coisa que isso aqui. Só que eu mudaria aqui para delete. Sim? Tá, e aí? Pro mesmo cara, só mudou o verbo. É isso? Aí no caso a gente teria que concatenar o cliente. Mas aí não vai dar certo. Concatenar o cliente? Vamos olhar na API ali, como que a gente fez? No meu caso deu certo, mas é que no seu é o objeto. Olha só, a requisição tem que ser feita dessa forma, certo? Passando aqui o quê? A única coisa que a gente precisa aqui, o que é? O ID, né? É isso que a gente precisa. Será que daria pra gente concatenar então? Esse que vocês estão sugerindo? Vai dar. Vai dar certo? Você encadena só com o ID. Então eu posso chegar aqui e fazer alguma coisa assim? Isso. Sim, mas aí você tem que receber o ID como parâmetro na função. Então, mas aí o que acontece? Aí eu teria que... Onde está esse D? Esse dado eu não preciso mais, né? O cliente tem o ID? Eu posso fazer assim, ó? Cliente.id? Eu posso usar isso? Ou não? O que vocês querem fazer? Como que eu jogo esse D aqui? De onde está vindo esse D? Primeiro, de onde está vindo esse D? Eu fiz a função recebendo o cliente. Ali em cima, ó, excluir cliente igual a function. Então, Aqui? Isso. Você fez fazer um cliente aqui? Recebia um cliente. Tá, Isso. então pode fazer assim. ou só o ID. Sim. Né? Isso. Aí ali na frente eu concatenei cliente.id. Tá, esse cliente aqui não tem nada a ver com esse cliente aqui, certo? Então, não tem nada a ver com esse. Esse aqui é um cliente só para o parâmetro. Isso. Porque Tá. cada botão referencia um cliente diferente. Tudo bem, então não tem escopo aqui. Não. Seria assim. Isso. Beleza. E agora, como que eu vou trazer esse cliente para cá? Aí de lá você passa como parâmetro o cliente. Aqui no caso do clique aqui, eu falei assim, ó, ng clique. Aí escolher o cliente passando o cliente. Tá. Aí eu viria dar o nome para essa função, excluir o cliente, passando quem como parâmetro? Assim? Tem que olhar o nome que está no seu repeat. Lá. No meu repeat, seu CLI? No seu caso é CLI. É CLI. Então eu jogo o CLI aqui direto e ele vai funcionar dessa forma? Você tem certeza disso? E para remover ele do vetor? Aí eu travei. Aí você travou? Travei. Eu removo. Será que tem um remove do vetor? Como faz? Vamos olhar. Nós olhamos aqui no JavaScript, né? Nós aprendemos como que insere, né? Será que tem algum para remover, será? Do vetor? Será que tem? Como que a gente faz para descobrir? JavaScript no Arrays, né? Arrays Reference. Então aqui ele vai mostrar. Será que tem algum cara que remove? Algum desses caras aqui remove, será? Olha lá. Ele remove o último. O que mais? Vamos descobrir. Será que algum desses caras aqui remove pra gente? Ó.
Ao splice aqui, adiciona ou remove elementos de um array. Será que esse cara aqui resolveu o nosso problema? Ó, esse aqui remove só o primeiro elemento do array e retorna o elemento. Retorna parte de um array e retorna um new array. Esse cara aqui também pode ser interessante, ó, slice. Ó. O pop, o que ele faz aqui? Ele retorna só o último elemento do array. Ele remove, não serve para nós. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar esse splice aqui, ver se ele funciona? Como que ele funciona? Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, tem 4 elementos. Se eu colocar o splice, o que ele vai fazer? Eu coloquei de 2 a 0, ó, o que ele fez aqui? Limão e kiwi. O que ele fez? Ele tirou e... exatamente. Então ele acrescentou aqui o limão, né? E o kiwi, só que ele substituiu, né? Qual que ele substituiu ou ele concatenou? Olha lá, ele colocou o limão aqui, ó. Olha lá, cadê o limão? Aqui, o limão e o kiwi. Ele colocou esses dois a partir de qual posição? A partir do 2, ó. E ele manteve o apple e o mango. Tá vendo? Ele manteve. Então, na verdade, ele adicionou aqui. Então, nós fizemos modificação para adicionar. Como ele falou, dá para adicionar e dá para remover. E se eu quisesse remover? Será que dá para remover? Olha lá. Será que dá para remover também? Olha lá, ele adicionou aqui, né? Olha lá, aqui eu reduzi, ó. É aquele segundo parâmetro, é que ele reduz, no caso? Então, perceba o que ele fez aqui, ó. Eu mandei ele fazer um splice aqui, ó. O que ele pegou? Ele pegou a partir do 2, que é essa posição aqui, certo? Quantos que ele pegou? Quantos? Ele pegou 2, ó. Então, perceba, eu tinha 5 caras aqui, agora eu tenho quantos? Agora eu tenho 3 caras, ó. Né? Então, ou seja, ele manteve esse. Olha lá, o primeiro e o segundo, certo? E aqui ele pagou esses 2, ó. Quanto que ele apagou? Ele apagou 2. E sobrou quem? Só esse. Então, esse cara aqui pode ser interessante? Pode também, mas aí a gente vai ter que fazer esses tratamentozinhos. Qualquer um deles dá para remover, mas vai ter que fazer um tratamento. Vamos ter que escolher uma forma de remover do array, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui. Daqui a pouco a gente remove, tá? Então, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir primeiro a gente testar se ele está removendo lá. E depois a gente remove aqui do array. Pode ser? Então, nós vamos fazer assim. Ele marcou o método delete, fez a requisição, concatenou com ID, removeu, e aqui vai ficar o nosso desafio. Aqui, o que fazer aqui? Como remover do array aqui. Tá? Se eu não quiser remover do array aqui, eu tenho que fazer aquele esquema lá de fazer uma nova requisição para ele montar tudo novamente para mim. Também daria é bem mais caro, né? Mas é uma requisição só, mas é caro. Então, de repente, a gente poderia remover do array e tá resolvido. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro remover. João, salvei. E se eu quiser excluir? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma busca, tá vendo? Por João, já está na tela. João, certo? Tá ali. Tá jóia, tá ali. Agora eu quero excluir. Será que ele excluiu? Excluiu. Ele excluiu. Então de fato funcionou. Tá jóia? Então é bem simples mesmo, é bem intuitivo, né? Nós já fizemos ali. Funciona exatamente da mesma forma. Então, voltando ali, na telinha. Só que na tela ele não atualizou. Tá vendo? Na tela ele não atualizou. Por quê? Porque ele não removeu aquele objeto do array. Se a gente remover aquele objeto do array, o próprio ngRepeat vai atualizar essa lista para mim. Eu tenho que remover do array. Esse é o meu papel. Se a gente conseguir arrancar do array, a gente remove dali. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só. Vamos fazer o método bruto aqui, usando o splice, tá? Então, por exemplo, como nós vimos aqui, o splice, ele funciona da seguinte forma, né? Você coloca o índice do array que você quer remover, né? E a quantidade de elementos que você quer remover. Então, se você adiciona mais elementos, ele entende que você quer adicionar. Tá? Então, ele falou aqui, na posição 2, eu vou adicionar tantos itens, tá? E remover um. E remover um. Certo? Agora, o que eu posso fazer aqui para remover? Tá? Eu falo, a partir da posição 2, 0, 1, 2... A partir dessa posição eu quero remover 2. Então, é isso aqui. Esse comando resolve o nosso problema. Tá? Então a gente vem aqui no nosso delete e vamos falar para ele, remova aqui.
Então nós vamos entrar no escopo, aqui, e vamos falar assim, aqui dentro, ponto, splice, aqui uma posição, nós vamos ter que descobrir, e eu quero que você remova 1. Aqui. Certo? Assim nós queremos fazer. Isso aqui vai resolver nosso problema. Só que como que eu vou descobrir a posição do cara que eu quero remover? O cara que eu estou removendo, ele tem um ID, não tem? Tem. Ele não tem um ID? Cadê? Ele está aqui, ó, o cliente.id, está aqui, ó, cliente ID. Eu já sei o ID dele, está até aqui, ó, cliente.id. Eu consigo, pelo cliente ID, descobrir qual é a posição dele no vetor? O jeito mais bruto de fazer é o quê? É percorrer o vetor. Né? Então, ou seja, eu posso perguntar dentro do meu vetorzinho qual é a posição do cara que tem o ID 1. Fazer uma busca linear simples, pode ser assim. Né? Ou depois usar um outro mecanismo de busca mais eficiente. Se for interessante. Deixar prontinho aqui um método de busca por ID do cliente. A gente pode fazer isso. Então, vamos fazer um exemplo bem bobinho aqui. Assim, buscar a posição do cliente no array. Do cliente no array. A gente pode fazer isso aqui. Certo? Para a gente descobrir esse cara aqui. A gente quer saber esse pouso aqui. Ó. Né? Esse é o pouso que nós queremos saber. Então, o que a gente faz? Vamos fazer um forzinho, aqui mesmo, e recebe 0 até o quê? I menor o vetor .length. Pronto. I mais. É aquela busquinha bem padrãozinha mesmo que a gente conhece, tá? Busca linear. Tá? Busca linear ele tem uma complexidade um pouco grande, ele vai rodar N vezes, né? Então, ou seja, o número do meu vetor, o máximo dele, por acaso dele é N. Então, se eu tiver 1000 posições do meu vetor, ele vai rodar 1000 vezes. Tá? Existe um mecanismo de busca mais eficiente, tá? Aí, então, esse aqui é só para a gente, como é um caso pequeno, um vetor pequenininho, então a busquinha linear ela vai ser tranquila para o nosso caso, não vai ter nenhum problema. Se você estiver trabalhando com milhões de registros, aí essa busca linear tem que ser revista. Tá? Você tem que utilizar um mecanismo de busca, tá? Que utiliza uma complexidade melhor. Ou seja, aí já tem busca recursiva por árvore, você pode fazer busca binária, você pode visualizar um mecanismo de busca mais eficiente. Tá? Então, para esse caso aqui, está perfeito. Não tem busca linear, resolve aqui. Tá bom? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, não. A questão aqui é achar o índice do cara que eu quero remover. Pronto, só isso. Então vamos colocar ali. Se o cliente do momento, scope.client. Tá vendo esse scope.client? Eu poderia até pôr uma variável interna aqui, só para ficar mais fácil, para não ficar toda hora digitando isso aqui, mas tudo bem. Se naquela posição ele tiver um ID igual ao cliente que eu quero remover, olha só, se lá no meu vetor, na posição 0, 1 ou 2 ou 3, na propriedade ID, eu tiver um cara com o mesmo ID que eu quero remover, eu encontrei, não encontrei? Eu encontrei ele. Então, o que me interessa aqui? Me interessa saber o que dele? O índice. O I. Esse I aqui que me interessa, nesse momento. Entendeu? Então, nesse momento, a minha posição recebe esse I aqui que eu estou... Ou eu posso até trabalhar com posição aqui também, né? Achei a posição, só interromper. Pode ser assim, tá? Posso colocar isso aqui dentro de uma outra função, tá? Ou eu posso deixar quieto esse negócio de posição aqui, ó, e usar o I aqui, apenas fazer um break aqui. Ó, break, achei o cara. Hã? Esse vai funcionar fora do for? Foi? Esse vai funcionar fora do for? Isso, eu posso declarar aqui fora, né? Posso declarar aqui I recebe... É verdade, você tem razão. Entendeu? Então, ou seja, o que me interessa aqui é o I. Então tem várias aplicações que a gente escolhe. Tá? Vamos colocar assim uma variável interna aqui, ó. Posição. Ou eu posso até falar assim, ó, eu vou dar esse comando aqui, no momento que eu achar esse I, achei o cara, vou remover e dar um break. Pronto, pode ser assim também. Então fica controlando a variável. Pronto. Agora é hora de remover. Papá, achei o cara, remove e dá um break. Acabou. Né? É no if, vai achar o cara, remove ele.
Pode ser assim também. Quer dizer, eu acho, não tenho certeza. Vocês têm certeza? Eu também não. Então vamos testar? Então vamos lá. Vamos testar. Vamos abrir aqui nosso documento. Nós já vimos aqui o melhor exemplo, né? Voltando ao nativo. Voltando ao nativo. Nós estamos manipulando o array. Tá? Então, voltando ao nativo. E vamos ver o que vai dar. Ele não subiu. Não sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu fechar tudo aqui e iniciar de novo. Agora vamos tentar descobrir. Vamos ver se isso funciona. Ele já está excluindo, né? Agora a gente só precisa ver se ele exclui do vetor, né? Tá ali. Vamos colocar aqui João, Maria, e Zé. Pronto. Excluiu. Ele excluiu. 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 Ele não tem uma mensagem de confirmação nem nada, né? Porque a gente não está tratando isso, né? O cara tá aqui, espirra, some o negócio. É legal de colocar uma... Sem querer, né? Colocar uma mensagenzinha ali. Tá? Mas depois a gente faz isso. Eu fiz uma linha. Você pode tentar ver se vai sair? Pode. Substituindo for, no caso. Isso funciona. Um outro exemplo seria utilizando o index-off do JavaScript, né? Nativo. Então vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Ao invés de nós fazermos o nosso for aqui na mão, né? Será que a gente consegue localizar ele por index-off? Tipo, vou pagar aqui, tá? Só essa linha que interessa para nós. Só essa linha que interessa para nós. Eu não tenho mais esse for. Não preciso mais procurar. Eu vou pedir para alguém dentro do JavaScript procurar para mim. Né? Então, como que eu faço isso? Eu coloco o vetor, que é o clientes, né? Ponto index-off. Ele vai procurar o índice de alguém dentro do vetor para mim. Eu quero o índice de alguém. De quem que eu quero o índice? Do cliente que eu quero achar. Esse cliente aqui, ó, me acha para mim onde está esse cliente dentro desse vetor. Tá? Isso daqui vai me retornar ou -1, caso ele não achar, ou o índice do objeto encontrado. Tá? Então, quando ele não encontra, ele retorna -1. Ou 0, 1, 2, 3, um índice válido. Tá, joia? Então, eu posso ter aqui minha nova posição, né, que eu acabei de declarar aqui internamente, tá? E fazer com que ele remova a partir dessa posição, que é o meu índice. Tá? Poderia ser dessa forma assim. Procure para mim um índice e faça um splice a partir daquela posição que nós achamos aquele objeto. Usando de forma nativa aqui o index-off do array. Tá joia? Então vamos testar isso aqui. João, Zé, Maria, e vou colocar mais uns outros aqui. Ah, é legal depois limpar, tá? Depois clicar no salvar e limpar aqui. Vou salvar tudo Maria depois, tá? Com IDs parecidos, ó, repetição de 1, 11, tá vendo? Ó, 21. Eu quero fazer, eu quero excluir o número 1. Ele excluiu, tá vendo? Excluir o 29. Excluiu. Olha só. Tudo com index-off. Tá vendo? Então deu certinho e o index-off consegue achar qual é o objeto que contém aquela referência. Tá bom? Então essa é uma outra forma. E agora eu coloco para você o desafio, que é o seguinte. Como tarefa, né? Homework. Vocês vão fazer o quê? Tarefa de casa. Vocês vão colocar aqui um botãozinho do lado, alterar. Clicou nesse alterar, eu quero que você jogue o dado aqui para dentro, daquele que ele clicou,
certo? Com seu respectivo ID, você seta o cara, e salvar, ele modifica o objeto. Pode fazer agora. Eu gostaria que você tentasse fazer o alterar, tá? E me falasse o que deu aí.